reflexão deslizante. Portanto, os frisos com reflexão deslizante podem ter um ou dois níveis, ou seja, podem ter um motivo e a figura ter só motivos ao lado, ou então ter um motivo em cima e outro em baixo, mas alternados, conforme já vimos no vídeo onde se construíram os frisos. Neste caso, vamos então, como queremos construir só com um nível, vamos colocar o eixo de simetria horizontal a partir do qual se constrói o friso, a passar assim mais ou menos, não é mais ou menos, a passar pelo meio do motivo. Então, teremos assim aqui um eixo de simetria horizontal e devemos pensar da seguinte forma: a figura que está a ser estudada primeiro sofre uma reflexão em torno deste eixo e só depois é que vai sofrer a translação para a direita. Daí que a próxima figura seja a seguinte. Vamos refleti-la verticalmente. Assim. Eu disse verticalmente, queria dizer horizontalmente. Portanto, segundo o eixo de simetria horizontal. E ficamos com o friso com este aspecto. Novamente, portanto, a ideia era a seguinte: ele primeiro inverteu e depois sofreu translação para a direita. E agora esta peça iria ocorrer exatamente a mesma coisa. Sofria uma translação e depois rodava para a direita. Rodava não. Sofria uma translação para a direita. Então, repare-se que nós estamos a ficar com um friso que se assemelha exatamente à figura que nos é dada. Vamos apagar daqui este bocado que ficou a mais. Assim. E vamos inverter a figura então. Ficamos então com a figura com este aspecto. E penso que já temos o suficiente para podermos comparar a figura que está já formada com a figura original. Vamos lá ver se cabem as duas aqui no nosso ecrã. Repare-se que temos aqui o motivo original, depois a reflexão desse motivo segundo um eixo de reflexão horizontal em que este segmento ficou virado para cima, mas as cores preservam-se sempre, aparecem sempre a ordem cor-de-rosa, branco, cor-de-rosa, branco, cor-de-rosa, branco e assim sucessivamente. Este segmento vai alternando de lugar, ora em cima, ora em baixo, que é exatamente o que acontece aqui. Daí que esta isometria em particular denota-se da seguinte maneira: temos, em primeiro lugar, não existe eixo de simetria vertical, portanto começa por um 1, e de seguida existe reflexão deslizante, portanto um G. É esta a notação deste friso. De seguida vamos então construir um friso que se denote por MG. Esse friso será o seguinte: vamos novamente copiar o motivo original, que está aqui destacado de parte, e vamos construir um friso que tem ao mesmo tempo uma reflexão vertical e uma reflexão deslizante. Então vamos destacar o friso, vamos colocá-lo assim aqui. Bom, a primeira figura, o primeiro motivo será aquele. Vou colocar também a reta horizontal, Ctrl C e V, ficando assim aqui nesta posição. Agora vou copiar novamente a figura. Bem, então vamos ficar com o seguinte: conforme já foi indicado, nós necessitamos de ter um eixo de simetria horizontal e eixos de simetria vertical para construir este friso. O eixo de simetria vertical será nesta posição e o eixo de simetria horizontal ficará abaixo da figura.
terá mais ou menos esta, portanto, será segundo esta direção. Então, vamos recordar que o motivo primeiro sofre uma reflexão de eixo horizontal e depois um deslize para a direita. Daí que vamos ter que, em primeiro lugar, inverter isto horizontalmente, não é? Segundo o eixo horizontal. Ficamos com este aspecto. E agora vamos deslocar esta figura para a posição que ela deve ocupar. Portanto, em primeiro lugar, a figura ficaria assim, nesta posição, e agora iria deslizar para a direita, ficando assim aqui nesta posição. De resto, agora a figura original, que novamente está aqui, portanto, se nós continuarmos com esta figura que está assim aqui nesta posição, se a invertêssemos para cima, ela iria sofrer nova reflexão deslizante e iria passar para cima, assim, para esta posição, e depois iria deslizar para a direita, ficando assim nesta localização. Novamente, terá que existir um eixo de reflexão vertical nesta posição e outro eixo de reflexão vertical nesta posição. Daí que ainda falta colocar aqui motivos neste espaço e neste espaço. Bom, como é que ficará então o motivo? Em primeiro lugar, temos que ter consciência que será o inverso em termos de simetria vertical deste motivo ou deste motivo que está aqui. E se repararmos, aqui está um triângulo branco, terá que ficar um triângulo branco logo na primeira posição, e aqui está ao contrário. E aqui está um triângulo cor-de-rosa, e terá que ficar um triângulo cor-de-rosa logo na posição adjacente, e aqui está branco. Portanto, temos que inverter verticalmente este motivo. Já está. E agora, vamos colocá-lo na posição que ele vai ocupar, que será esta assim. E agora vamos preencher as demais posições. Aqui terá que ficar novamente o inverso deste. Enganei-me, não é este género de simetria, é mais assim. E realmente tenho que inverter. Também assim. Portanto, vamos obter um friso com estas características. Aqui vai ficar este motivo. Antes de deslocar para lá, vou copiá-lo. Portanto, ele vai ficar assim aqui. Assim. E agora vai ficar também na outra posição que falta preencher. Nesta posição assim aqui. Bom, e o friso começa a tomar o seu aspecto final. Eu, para poupar algum tempo, que ainda queria falar de outro assunto, vou simplesmente continuar colando-o aqui, assim. E aqui temos o friso, cuja notação já conhecemos. Isto será uma notação MG. M porquê? Porque existem eixos de simetria vertical. Esses eixos estão colocados aqui nesta posição, que já vimos. E para além disso, cada um destes motivos foi-lhe aplicado uma reflexão deslizante, passando este motivo para esta posição e depois para aquela, e depois novamente para aqui, depois novamente para ali, depois novamente para aqui e assim sucessivamente. Repare-se também que se nós aplicássemos esta isometria a todo o friso, ele mantinha-se inalterado.
nós conseguíamos reproduzir todo o friso se lhe aplicássemos esta isometria. Portanto, vou só copiar esta linha para termos o friso completamente acabado. E ficamos com o friso assim. Vamos só ver um outro exercício que tenho aqui preparado. Vamos aguardar que o tempo seja suficiente para o concluir. E o exercício será este. A imagem que está aqui foi escolhida para identificar os lavabos do Parque das Nações. Considere a figura ao lado, que está aqui. Explique se a podemos caracterizar como um friso, justificando. Em caso afirmativo, indica a isometria a partir da qual foi construído e qual a notação que o caracteriza. Com o motivo inicial, construa um friso definido a partir de uma isometria de meia volta e indica a notação que o identifica, justificando. Bem, antes de mais, vamos pensar em termos da imagem que nos está aqui a ser dada. Repare-se que esta imagem possui o nosso motivo inicial, mas depois o nosso motivo inicial nem sofre uma translação, nem uma reflexão vertical, nem uma reflexão deslizante. Enfim, a única isometria que mais se assemelha seria uma de reflexão de meia volta, ou seja, esta figura estar-lhe associada a uma rotação de 180 graus em torno de um determinado centro de simetria que provavelmente teria que ser nesta localização, que eu estou aqui a marcar com este ponto a cor de laranja. Acontece que, se nós lhe aplicássemos meia volta, a figura não ia ficar assim na vertical. Isto seria uma espécie de rotação de 90 graus, mas ao qual seria aplicada uma translação. E essa isometria, por isso simplesmente, não existe no que toca à caracterização dos frisos. Para construir a tal isometria de uma simetria de meia volta que nos é pedida, vamos então usar aqui esta figura, este motivo. Devemos estar já a ultrapassar o tempo que temos disponível. A figura, se repararem, se nós a invertermos, eu vou copiá-la para aqui para o lado, inverter a figura significa aplicar-lhe uma simetria de reflexão vertical e depois uma de reflexão horizontal. E repare-se, a figura fica exatamente igual. Esta figura que está aqui é exatamente igual à figura original. Daí que o friso que estamos a construir vai ficar com este aspecto. Quase que se assemelha a uma simetria de translação. Porque é que então a notação que o caracteriza não é apenas um 1? Porque é que eu não posso chegar aqui e dizer que a notação que o caracteriza é um 1? Bem, peço desculpa. Porque este 1 que está aqui diz que não existem mais tipos de simetria para além da que foi indicada pelo primeiro símbolo. E como no primeiro símbolo foi apenas dito que não existe eixo de simetria vertical, então esta isometria não iria apresentar mais nenhum tipo de simetria, ou melhor, este friso não iria apresentar mais nenhum tipo de simetria para além da translação, o que não é verdade, porque nós já vimos que isto admite uma simetria de meia volta. A notação que caracteriza então este friso será 1, 2. Conforme já foi dito, o 1 indica apenas que não existe eixo de simetria de reflexão vertical e o 2 que está presente no friso uma simetria de meia volta. Bom, espero que estes exemplos tenham sido esclarecedores e que não subsistam mais dúvidas relativamente à resolução de exercícios sobre frisos. Ainda assim, se tiverem alguma dúvida, é favor contactar que eu procuro esclarecer. E fiquem bem. Até uma próxima.